Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de abril de 2023. São 8 horas da manhã. E o governo Lula mira novos protocolos para a Polícia Rodoviária Federal, responsável, agora se descobriu, por 12 matanças, ou se você preferir, chacinas sob Bolsonaro. A gestão do Lula ainda enfrenta resistências que vão das heranças bolsonaristas impostos chaves a uma portaria que permite a atuação de policiais rodoviários longe das estradas federais. Descobre o governo Lula dados aterradores da atuação da Polícia Rodoviária Federal no país, longe das estradas e promovendo verdadeiras chacinas em comunidades pobres. Dados inéditos obtidos pelo jornal O Globo através da Lei de Acesso à Informação mostram que a PRF foi responsável por 12 matanças, 3 óbitos ou mais em um mesmo grupo durante o governo Bolsonaro, quando a corporação passou a atuar regularmente em incursões em áreas urbanas e favelas. E, na verdade, o mais doloroso de tudo isso é que a Polícia Rodoviária Federal concentrou essa atuação, que deveria se restringir à segurança nas estradas, totalmente fora, deixando as estradas para lá e entrando nessas comunidades como a que você está vendo aí, dessa forma ostensiva. Veja a indumentária do policial aqui mascarado que você constata nessa foto. Parece exército indo para a guerra, não é? É muito impressionante. E ao todo o órgão registrou 126 mortes em um confronto por agentes rodoviários de 2019 a 2022. 126 mortes, sendo 57 em massacres. O jornal pediu à PRF os registros de óbitos em decorrência de resistência à ação policial desde 2010, mas a resposta pela Lei de Acesso à Informação é de que os números só passaram a ser sistematizados em 2017. Então nós temos aqui, no governo Temer, começaram a crescer as mortandades da Polícia Rodoviária Federal. Em 2017, a corporação sob o Temer promoveu 14 chacinas, depois no governo Temer 22, depois no governo Bolsonaro foi crescendo, teve mais em 2019 do que 2020, durante a pandemia, né? Explica-se pela pandemia que parou tudo, e depois disparou a quantidade de ações. As 12 matanças no governo Bolsonaro por estado, a maioria de todas foi no Rio de Janeiro, não é, sede política de Bolsonaro. Segunda maior mortandade em Minas Gerais, seguida por Alagoas e com empate em Sergipe e Amapá. Com o Temer na presidência, houve 36 mortes e 4 massacres. Na média anual, os dois índices subiram 75% e 50% respectivamente. O Rio foi palco de mais da metade das matanças da Polícia Rodoviária Federal nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Uma delas ocorreu em 20 de março do ano passado, quando a corporação esteve junto do Batalhão de Operações Especiais e da Polícia Federal no complexo do Chapadão, na zona norte fluminense. Os agentes rodoviários responderam por 3 dos 6 mortos. Uma polícia violenta, uma polícia que se desvirtuou do seu papel precípuo de cuidar das conturbadas estradas brasileiras. Por que é que uma polícia rodoviária
tem que fazer operações dentro de áreas urbanas, não se entende direito, e por que tanta violência, por que um número tão exacerbado de mortes. A gente viu que o voto errado pode causar coisas impensáveis, como uma corporação oficial promover chacinas. O segundo estado com mais matanças em operações da PRF durante o governo Bolsonaro foi Alagoas, 2 massacres e 8 mortes, e na sequência aparece Minas Gerais, que registrou uma matança com 15 mortos. Para o sociólogo Daniel Irata, coordenador do grupo de estudos dos novos ilegalismos, que tem a curiosa sigla de GENI, da Universidade Federal Fluminense, os dados relativos à PRF realçam a mudança de perfil no órgão conduzida por Bolsonaro. Ele transformou a polícia, que devia cuidar das estradas, para resolver as suas idiosincrasias, as suas loucuras, os seus devaneios, inclusive na cidade sede dele, na cidade onde ele concentra o seu capital político. Houve um redirecionamento para a PRF atuar de forma mais violenta. Isso é muito claro, e esse pode acabar se tornando um dos maiores escândalos do governo Bolsonaro. E acredite se quiser, esse governo não para, esse ex-governo, graças a Deus, não para de surpreender. Veja que encontraram um bunker ao lado do gabinete da ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que hoje é senadora. E os funcionários do Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula se depararam com um bunker a poucos metros do gabinete que era ocupado até 2022 por Damares Alves. A sala tem fechadura eletrônica, isolamento acústico, paredes reforçadas e até um cofre para armas. A reforma no aposento custou R$17 mil. Foi um pedido do policial rodoviário federal Marco Aurélio Baierli, que fazia segurança de Damares Alves, então ministra e hoje senadora. Baierli enviou o documento em 28 de abril de 2021 com urgência ao chefe de gabinete de Damares. O policial cobrou 7 condições para a nova sala, entre elas isolamento acústico, fechadura digital biométrica, saída de ar-condicionado independente, cofre para guardar armas e documentos e fragmentadora de papel. A obra foi aprovada no mês seguinte. Veja, uma sala para ela se isolar e poder inclusive destruir documentos. É uma sala que, por exemplo, numa incursão policial, poderia ser usada para ela resistir e até que conseguissem arrombar e destruir documentos que fossem convenientes para o governo. Nesse meio tempo, o policial rodoviário federal fez mais um pedido. Ressaltou que o isolamento acústico deveria impedir que sons dentro da sala fossem escutados fora dela. O parâmetro cobrado foi o nível da fala. Em fevereiro de 2022, o tal policial assinou um documento atestando que recebeu a sala reformada como havia requisitado, mas depois reclamou do isolamento sonoro. Informamos que os sons externos estão audíveis no interior da sala, o que não atende ao solicitado. O setor de logística bateu o pé e disse que o serviço foi feito dentro das capacidades do Ministério e do que havia sido pedido. Os documentos foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. A Damares Alves respondeu que a sala ajudou a proteger sua vida. Não se sabe como, nem onde, nem quando, nem porquê. E o Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros são contra as privatizações e 45% são contra privatizações e 38% são favoráveis. A pesquisa apontou ainda como os brasileiros avaliam a qualidade dos produtos e serviços entregues pela iniciativa privada em comparação aos estatais. A pesquisa Datafolha, publicada pelo jornal Folha de São Paulo na madrugada deste domingo, aponta que 45% dos brasileiros são contrários às privatizações. E o Piquet emprestou um Porsche blindado para o Bolsonaro, o carro que ele queria. A irritação com o Bolsonaro por não ter recebido um carro que nenhum presidente recebeu, um carro blindado, fez com que o amigão Nelson Piquet emprestasse
o dele, um Porsche blindado com o qual Bolsonaro tem circulado por Brasília. E chega ao fim um circo de horror que resistia na Rede TV, que é o Siqueira Júnior, o programa do Siqueira Júnior, que tem barbaridades que a gente não consegue acreditar. Um show de baixarias no estilo programa de notícias. E na verdade, entre outros absurdos, o Siqueira Júnior se referiu na TV aos homossexuais como raça desgraçada e disse a seguinte frase: já pensou ter um filho viado e não poder matar? Houve bizarrices de todos os tipos. O apresentador exibiu o vídeo de uma égua sendo estuprada e por isso foi acusado de zoofilia, apoiou o uso de cloroquina contra a Covid, chamou uma telespectadora de vagabunda e opinou que a mulher que não pinta as unhas é cebosa. A mais frequente manifestação de brutalidade vinha sendo, no entanto, a comemoração a cada morte provocada pela polícia. As notícias de que um suspeito tinha sido exterminado, sem julgamento, sem júri, Siqueira Júnior e sua equipe reagiam fazendo palhaçadas e segurando um cartaz onde se lia CPF cancelado, como você pode ver nessa atuação constrangedora de Bolsonaro. E o Lula, a entrevista do ex-porta-voz de Lula, André Singer, é um momento muito importante, porque é um grande pensador esse homem, e na verdade, perguntado sobre a classe C do governo Lula, ele diz que o governo Bolsonaro conseguiu cooptar uma parte dessa classe C através de evangélicos e militares. Então, o bolsonarismo cooptou muito eleitor pobre usando a preponderância que essas igrejas evangélicas têm pelas pessoas humildes, pouco informadas, e nesse fetiche que parte da sociedade brasileira tem pelos militares. E aos 100 dias do governo Lula, ele é o único governo que sofreu uma tentativa de golpe já no primeiro mês, poucos dias depois de assumir, o que fez com que esse governo passasse o mês inteiro de janeiro e parte de fevereiro paralisado, assim como toda a República, por conta da destruição dos seus palácios. E os ministros do Lula não querem muito papo com esse bolsonarista que foi votar com camisa de Bolsonaro e é presidente do Banco Central e tem mantido juros nas alturas sem explicar por quê, porque a inflação não está subindo, pelo contrário, está completamente controlada, então não se entende por que ele mantém os juros nas alturas, mas a suspeita do governo Lula é que, por ser bolsonarista, ele está tentando sabotar o governo do sucessor do Bolsonaro. E o governo Lula é marcado pela busca do protagonismo internacional. O Lula, inclusive, está conseguindo. Ele acaba de ser convidado pelo Japão para participar de uma reunião de cúpula super elitizada, que é o G7, é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, onde ninguém entra, o Lula entrou. E a Polícia Federal avisa que o caso Marielle vai ser encerrado no fim do ano, com ou sem a informação sobre quem mandou matá-la. Infelizmente, esse é um caso que desafia o país a entrar no século XXI e a se civilizar. A morte de Marielle sem explicação vai ser uma eterna vergonha para o nosso país. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta nesta segunda-feira, às 8 horas da manhã, com Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.